Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Irmãos, meu encargo é compartilhar com os irmãos a respeito de algumas meditações dentro do livro de Jó. E vamos orar, vamos pedir ao Senhor a bênção do Senhor mais uma vez aqui. Senhor, muito obrigado. Hoje é uma segunda-feira, Senhor. Como eu lembrava ali com alguns irmãos orando, não fosse talvez esse feriado, esse encontro nosso aqui, Senhor, talvez muitos de nós estaríamos no nosso trabalho, na nossa escola, talvez correndo em tantos afazeres. Mas que privilégio, Senhor, uma segunda-feira de manhã, Senhor, nos concede o privilégio de meditarmos na palavra do Senhor, de estarmos juntos aos Teus pés, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que segunda-feira maravilhosa o Senhor está nos concedendo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Queremos sim te pedir, Senhor, a graça do Senhor, para abrirmos Tua palavra, para compartilharmos a palavra do Senhor. Senhor, eu submeto a Ti, Senhor, aquelas impressões que eu creio ter recebido do Senhor no meu coração, pedindo que o Senhor venha conduzir, Senhor, e guiar de maneira que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, de maneira que nós como igreja possamos ser edificados, abençoados, guiados, instruídos, fortalecidos pelo Senhor na Sua palavra. Então, Senhor, toma aqui esse tempo em Tuas mãos. Queremos todos, Senhor, nos colocar aqui aos Teus pés, Senhor, e dizer: Pai querido, ó Pai querido, abençoa-nos a cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, eu já tive a oportunidade, até de repartir alguma coisa com os irmãos em Patos de Minas sobre isso. Mas, algum tempo atrás, irmãos, eu, orando ao Senhor, eu entendi de meditar no livro de Jó. Eu pensei assim, puxa, Senhor, mas o livro de Jó tem tanto, é pesado, tem tanto sofrimento, a gente vê tanta amargura ali naquela situação daquele irmão, logo o livro de Jó, Senhor. Mas eu entendi que era o livro de Jó. Irmãos, lendo esse livro, meditando nesse livro, eu tenho entendido, irmãos, embora alguns irmãos, mais uma vez eu quero dizer para os irmãos, eu não vim aqui compartilhar um estudo do livro de Jó, até porque nesse espaço de tempo não daria, mas algumas meditações dentro do livro de Jó, Mas alguns estudiosos dizem, por exemplo, que o tema desse livro é o sofrimento do justo. Mas, irmãos, na minha pequenez, eu quero ousar discordar dessa interpretação, pelo menos. No livro de Jó, eu vejo como que Deus abençoa os seus filhos. Como que Deus pode operar tremendamente na nossa vida. Sabe, irmãos, acho que nós temos que olhar para o livro de Jó e não mirar o sofrimento, mas mirar a mão de Deus abençoando. E assim precisa ser na nossa vida, irmãos. Assim precisa ser na nossa vida. Então, com essa visão, eu tenho meditado no livro de Jó e quero tirar aqui algumas porções para a gente poder meditar na nossa vida, através da vida do Jó, dos acontecimentos com ele. O que o Senhor pode querer falar conosco, nos mostrar alguma coisa, abrir nossos olhos. Então, queria convidá-los para nós abrirmos, então, as Bíblias no capítulo 1 do livro de Jó. Amém? Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó
continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu num dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós podemos ver aqui 4 investidas, do inimigo contra a vida de Jó. Tantas vezes conosco, basta uma investida, ou talvez meia investida, e nós ficamos arrasados. Mas a postura desse homem, quando ele recebeu aquelas notícias terríveis, então ele rasgou seu manto, rapou a cabeça, se lançou na terra e adorou o Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós passamos por dificuldades, por lutas, por tribulações, me lembro de uma fala do irmão Romeu há muitos anos atrás. Ele diz que nós podemos ter 2 reações. Ou nós somos quebrantados e nos humilhamos diante do Senhor, ou nós endurecemos e ficamos amargos, resistentes. Mas o que o Senhor quer de nós não é que nós sejamos amargos ou resistentes, mas é que nós nos curvemos, nos prostremos e nos rendamos a Ele, para que Ele possa fazer o trabalho que Ele deseja fazer em nós. Antes da gente falar um pouco mais desse assunto aqui, eu queria chamar a atenção para um ponto que eu acho muito importante, irmãos. A gente vê na vida do Jó, esse homem íntegro, reto, temente a Deus, que precisava ter mais experiências com o Senhor, mas esse homem tinha vida com Deus. Impressiona, irmãos, nós vemos, parece que os filhos dele então eram filhos crescidos. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Eram crescidos porque eles tinham suas casas e faziam lá os banquetes, chamavam as irmãs para comerem juntos, beberem juntos. Mas o Jó, quando eles terminavam aquele período deles ali daqueles banquetes, o Jó então chamava seus filhos, os santificava
e oferecia sacrifícios ao Senhor em favor deles, porque pudesse ser que eles tivessem pecado e blasfemado contra o Senhor. Então ele orava pelos seus filhos, ele intercedia pelos seus filhos. Irmãos, eu quero dizer aqui para nós, pais, né, que estamos aqui, até para os jovens mesmo, irmãos, como que nesses dias nós precisamos nos levantar como intercessores dos nossos filhos. Como nesses dias nós temos que realmente, irmãos, sabe, batalhar, né, em oração em favor dos nossos filhos. Não precisa eu descrever aqui para os irmãos o ambiente, né, de trevas, de opressão que esse mundo vive, né, e as investidas tremendas do maligno contra os nossos filhos, contra a nossa família. Não precisamos a gente descrever aqui, porque todos nós sabemos. Mas, irmãos, nós precisamos sim nos levantar para clamar ao Senhor em favor dos nossos filhos. Ter essa postura que Jó tinha, né, de clamar, de interceder pelos seus filhos. Irmãos, o Jó era o sacerdote da sua casa. Meu irmão, o Wellington como eu, você, meu irmão, né, seja o sacerdote da sua casa. A gente fala assim, né, irmãos, de maneira geral nós somos, você é o varão, você é o pai de família, nós somos. Mas, irmãos, o Jó tinha postura de sacerdote. Ele não tinha nome, nem posição, ele tinha atitude de sacerdote. Quando os filhos se reuniam, então, olha, pudesse ser que eles tivessem pecado. Então o Jó oferecia sacrifícios ao Senhor, santificava seus filhos, porque pudesse ser que eles tivessem blasfemado contra o Senhor. Irmãos, nós precisamos nos levantar em favor dos nossos filhos, irmãos. Essa geração tem passado por muitas, não é novidade, muitas lutas, muitos ataques, e nós precisamos nos levantar em favor dos nossos filhos. Muitas mentiras, muitos enganos têm vindo na nossa época, irmãos. Nós precisamos nos levantar em favor dos nossos filhos. Às vezes, irmãos, nós temos alguma situação, né, com uma doença, alguma enfermidade, alguma dificuldade, e chamamos o irmão para orar. Irmão, por favor, ora aqui por nós e tal. E precisamos mesmo pedir e contar com a oração dos irmãos. Mas eu quero lembrar aqui o que eu comentei com os irmãos aqui em Contagem há poucos dias, né? Nós devemos, e é muito bom, é uma bênção contar com os irmãos, mas a palavra de Deus diz que nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça para alcançarmos misericórdia, para socorro em ocasião oportuna. Então nós podemos nos achegar a Deus, irmãos, com liberdade, né, derramando o nosso coração, né, e invocar o Senhor. E, irmãos, não há oração mais efetiva pela vida dos nossos filhos do que a oração feita pelos pais. Os pais são canais para abençoar a vida dos seus filhos. Então, irmãos, nos levantemos diante do Senhor como sacerdote na nossa casa. Que o Senhor nos use para que nossos filhos sejam abençoados. Irmãos, e não significa, quando talvez nossos filhos estão passando alguma luta, alguma dificuldade, não significa que a minha oração não está sendo aceita. Irmãos, nós temos um Deus que é o nosso Pai. Irmãos, nós precisamos desfrutar do Pai que nós temos, irmãos. Nós temos um Deus que, quando nós oramos a Ele, Ele ouve a nossa oração com encargo, com atenção. Não é como talvez alguém nos fala alguma coisa, tá bom, depois eu... Não, irmãos, o nosso Pai para nos ouvir. O nosso Pai considera nossas orações diante dEle. E Ele acata essas orações. Talvez alguém pode olhar aqui e falar assim, não, mas na vida do Jó não funcionou. Porque o Jó orava pelos seus filhos. E eles morreram. Será que não valeu a oração do Jó? Irmãos, os filhos do Jó não estavam mais com Jó, mas estavam com o Senhor. E as orações do Jó foram acolhidas pelo Senhor. E podemos saber, irmãos, o Senhor estava cuidando melhor dos filhos do Jó do que o próprio Jó. Ainda que o Jó quisesse que eles estivessem com eles, mas eles estavam no seio do Senhor. Então o Senhor ouviu, sim, a oração de Jó. Até porque, irmãos, nós temos que orar pelos nossos filhos, devemos orar para que eles sejam bem-sucedidos, nas coisas dessa vida, mas, sobretudo, sejam bem-sucedidos no dia que nós encontrarmos com o Senhor.
Que naquele dia eles não estejam envergonhados, mas estejam regozijantes diante do Senhor. Então, nesse sentido, irmãos, podemos ter certeza, a oração do Jó foi ouvida. Não precisamos ter dúvida, irmãos. A oração do Jó foi ouvida. Irmãos, mais uma vez, às vezes temos lutas e temos na nossa família, na nossa vida, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos, pode ser com outros, temos lutas, temos dificuldade. Mas, irmãos, podemos confiar, nossas orações são ouvidas pelo nosso Pai. No tempo de Deus, no momento de Deus, Ele vai responder nossas orações. E nós vamos dar glória ao Senhor por isso. Amém, irmãos? Mas, irmãos, então Jó orava. Eu queria comentar algo com os irmãos. O Jó, dentro do que ele podia ver, né, irmãos? Como nós estamos aqui agora, nós estamos aqui vendo, os irmãos estão aqui, né, olhando para mim, nós estamos aqui compartilhando a palavra, eu estou aqui vendo os irmãos. Nós conseguimos contemplar as coisas num plano. Talvez podemos olhar pela porta, por uma greta, por uma janela, mas a gente consegue ver as coisas num plano. Irmãos, nesse plano que nós vemos é um plano natural. Mas e o que se passa no plano espiritual? Nós não estamos sabendo, irmãos. Nós não sabemos o que se passa lá. O Jó não sabia dessa reunião que estava acontecendo nos ares, nas regiões celestiais. O Jó não sabia. Mas os filhos de Deus se apresentaram ali diante do Senhor, versículo 6 do capítulo 1, né? E dentre eles estava Satanás. E o Senhor perguntou para Satanás: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor perguntou para Satanás: observaste o meu servo Jó? Irmãos, eu comentei uma vez com os irmãos, se a gente tem um inimigo, né, ou se há um inimigo num lugar, né, e aquele inimigo é um inimigo, a última coisa que você quer é que alguém mencione o seu nome para o inimigo. Então o Senhor falou assim: observaste o meu servo Jó? Se o Jó tivesse ouvido: Senhor, peraí, Senhor, eu só estou falando de mim para ele. Não, peraí, Senhor, não, me livra dessa, né? Mas, irmãos, é interessante, na verdade, quando o Senhor pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó? Vocês viram que Satanás tinha resposta para o Senhor? O Senhor falou: olha, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal? Respondeu Satanás: porventura Jó debalde teme a Deus? O Jó já estava de olho, o Satanás já estava de olho no Jó, irmãos. É à toa que Jó serve a ti, Senhor. O Senhor não cercou o Jó, concebe. Eu não conheço, talvez os irmãos que sejam de cidade do interior aqui conheçam melhor, né? Mas eu estava vendo que Sebe é uma cerca feita com vegetais, tipo uma cerca viva, ou com varas, uma cerca, né? Obviamente não era essa cerca que o Senhor tinha cercado o Jó, né? Mas Satanás falou para ele: tu não cercaste o Jó com Sebe? Você não tem uma proteção em volta do Jó? Da sua vida, da sua família, da sua casa, de todos os seus bens? Então, Satanás já estava mirando Jó de alguma maneira, e Deus sabia, irmãos. Só que Deus tinha um propósito muito maior, irmãos. Deus não queria simplesmente pegar o Jó e julgar o Jó na luta, no sofrimento, na angústia, na tribulação, na provação. Não, Deus tinha um trabalho a fazer na vida do Jó. E Deus ia usar o Satanás que estava ali olhando, rodeando a terra, vigiando Jó. Deus ia usar Satanás, mas para abençoar a vida do Jó. Então nós vimos aqui, nós lemos, que o Senhor falou, o Senhor falou para ele: olha, Satanás falou com o Senhor, na verdade. Estende, porém, a tua mão, versículo 11, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Irmãos, o que o diabo estava falando com o Senhor? Ele estava dizendo assim: Senhor, sabe de uma coisa? O Jó te serve, porque você cerca ele, mas toca nos bens dele, você vai ver se ele não vai te amaldiçoar. Ou seja, o Jó te teme por interesse. O Jó te teme porque é conveniente para ele. É só por isso que o Jó te teme. Satanás estava desafiando a Deus. E, irmãos, nós como filhos de Deus, tantas vezes passamos por lutas e por tribulações também. Tantas vezes passamos por alguns ataques também. E olha o que acontece conosco, irmãos. Ao passar por alguns ataques, muitas vezes a primeira coisa que nós fazemos é murmurar.
Senhor, como o Senhor permite acontecer isso na minha vida, Senhor? Não é possível, logo comigo, Senhor. Ah, não, Senhor. Por que isso foi acontecer, Senhor? E algumas vezes, irmãos, nós nos revoltamos contra Deus. Ah, não, comigo não. Deus não podia ter permitido uma coisa dessa. Por que Deus permitiu isso? Nós nos revoltamos contra Deus. Irmãos, esse é o intento do diabo. É fazer com que nós percamos a nossa confiança no nosso Pai. Esse é o intento do diabo. Porque, irmãos, se é o nosso Pai, e nós confiamos no nosso Pai, nós podemos ter tranquilidade de que o nosso Pai vai cuidar de nós em toda e qualquer circunstância. Vocês já viram quando nós temos nosso filho pequeno, e você coloca ele numa paredinha, num lugar mais alto assim, e fala, pula aqui, papai. Ele pula de cara. Ele não pensa assim, eu vou cair, vou bater a cabeça, vou machucar. Ele pula de cara. Ele confia no seu Pai. Não é verdade, irmãos? Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Talvez nós estejamos passando, alguns irmãos, por alguma situação difícil. Mas, irmãos, vamos pular no colo do papai. Nós podemos confiar no Senhor. Não sei se meu filho está aqui. Eu gosto muito de criança, e eu tinha meus filhos pequenos. Pegava meus filhos e jogava para cima, brincando com eles. Um dia eu deixei meu filho cair, irmãos. Graças a Deus, não aconteceu nada com ele, mas eu falhei. Mas eu vou te dizer uma coisa, o nosso Pai não falha. E Ele não te deixa cair, meu irmão. Pode confiar no colo do seu Pai. Ele não te deixa cair. Irmãos, vale a pena nós agirmos como Jó agiu e honrarmos ao Senhor e adorarmos ao Senhor, porque Ele é fiel, irmãos. E no caso de Jó, então, o Senhor falou, tá bom, Satanás, então é o seguinte, olha, você pode tocar no Jó. Só tem uma coisa, não toca na vida dele. No resto você pode tocar. O que Deus fez? Deus fechou aquela cerca. E o diabo veio. E nós então vimos que foram 4 ataques, como eu falei, né? Primeiro ele veio, vieram lá uns, versículo 13, vieram lá os sabeus, e vieram e levaram os bois, versículo 14, que estavam lavrando, e as jumentas, e mataram os servos. E um servo escapou para contar essa notícia para o Jó. Depois, outros servos estavam lá cuidando do rebanho de Jó, as ovelhas. E olha só o que aconteceu, irmãos. Caiu fogo, ele foi dito aqui, né? Fogo de Deus, ou fogo do céu, outras versões dizem. E queimou aquelas ovelhas, e matou os servos. E sobrou um servo para ir lá falar com Jó. Então Jó acabou de tomar uma notícia de que os bois foram roubados, o gado foi roubado, e mataram todos. Aí a pouco chega outra notícia que caiu fogo do céu. Mas como assim caiu fogo do céu? Caiu, Jó, fogo do céu, e queimou as ovelhas e matou os servos, e só eu escapei. O Jó já devia estar atordoado com 2 notícias dessas. Depois veio uma terceira notícia, dizendo, versículo 17, dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos, e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Só um escapou para poder avisar para o Jó. Terceira notícia, é a notícia mais terrível, né, irmãos? Estando teus filhos, versículo 18, e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre ela, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, que dia terrível deve ter sido esse dia na vida do Jó. Que dia pavoroso para esse irmão. Mas, irmãos, por detrás dessas terríveis notícias, estava a mão de Deus querendo fazer um trabalho tremendo na vida do Jó. Então Jó se prostrou e adorou o Senhor e disse, né? Nu vim para esse mundo, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22, em tudo isto,
Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, eu tenho visto na minha vida, e penso que todos nós podemos ver na nossa vida, como que a gente precisa guardar nossos lábios. Como que a gente, às vezes, fala coisas desnecessárias. E como que é fácil para a gente murmurar, irmãos. Né? É muito fácil para a gente murmurar, para a gente reclamar, muito fácil. E a gente desonra a Deus. Vou dar um exemplo bobo para os irmãos. Alguns anos atrás, me lembro do irmão Gino chegando na minha casa. Acho que é a primeira vez que ele foi lá em casa, tem alguns anos. Ele falou: "Ô, irmão, que sala espaçosa, irmão, que bom para receber os irmãos." Eu falei: "Irmão, mas ainda faltam as coisinhas, né, irmão? A gente tem que arrumar umas coisas, né? Tá, falta aquilo ali." O Senhor falou no meu coração: "Ingrato, sou eu que estou te abençoando." Então, às vezes, a gente pensa que é uma modéstia, que modéstia que nada, irmãos, estamos murmurando, que faltam algumas coisinhas. Irmãos, então, nós costumamos murmurar por muitas coisas, irmãos. Sabe, irmãos, nós precisamos ter um coração agradecido ao Senhor. Eu tive uma experiência, quando meu pai faleceu, eu fiquei, na hora, a gente ficou assim, né, tem que tomar aquelas atitudes, e a gente, por um lado, ficou muito grato ao Senhor, porque meu pai faleceu depois de ter crido no Senhor, algum tempo depois de ter crido no Senhor, mas depois que passaram os dias, eu fui ficando triste, lembrando do meu pai. Puxa, meu pai não está aqui mais, puxa, meu pai, nossa, meu pai morreu, e ficava pensando naquilo, pensando, e eu percebi que eu estava começando a afundar dentro dos meus sentimentos, irmãos. Até aquele momento eu pensava que esse negócio de depressão era balela. Mas eu percebi que alguma coisa estava começando a acontecer no meu coração. E aí, irmãos, pela graça de Deus, uma reunião de ceia nossa, né, no domingo lá, eu falei com o Senhor, Senhor, tira esse sentimento do meu coração, Senhor. Eu não quero entrar dentro do meu sentimento, afundar nos meus sentimentos. Tira esse sentimento do meu coração, Senhor. Naquela reunião de ceia, irmãos, o Senhor tirou aquela tristeza do meu coração e me deu uma orientação. Quando você lembrar do seu pai, agradece pelo pai que você teve. E aí, irmãos, eu lembrava: Senhor, muito obrigado pelo pai que eu tive. Realmente, Senhor, obrigado, Senhor. Que bom que meu pai creu, que bom que meu pai foi um pai cuidadoso comigo. Senhor, muito obrigado. E, irmãos, o louvor, a gratidão, tirou do meu coração qualquer possibilidade de depressão. Então, irmão, sabe, eu sei que alguns irmãos têm falado sobre isso, né? Às vezes a nossa mente, irmãos, ela vai se fechando dentro de nós mesmos, se fechando. Irmãos, nós temos um Pai, nós temos um Deus zeloso, cuidadoso, fiel para conosco. Nós precisamos abrir nossa boca para agradecer, para louvar o Senhor, para bendizer o Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho um barbeiro que não é cristão, irmãos. De vez em quando eu vou nele, não é sempre não. Eu chego lá e falo assim: "E aí, grisalho, tudo bem?" "Graças a Deus!" É engraçado, irmão. Mas toda vez: "E aí, grisalho, tudo bom?" "Graças a Deus!" Ele enche a boca para falar, e sabe de uma coisa, irmãos? Ele está certíssimo. Graças a Deus. Irmãos, precisamos aprender a agradecer ao Senhor, ter um coração grato ao Senhor. E sabe, irmãos, não significa que a gente não tem luta, não tem dificuldade, nós temos, mas nós temos um Deus muito maior que elas. Graças a Deus. Não é verdade, irmãos? Mas a luta do Jó continuou, irmãos. Vamos ler o capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" Respondeu Satanás ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Perguntou o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele
para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Então, irmãos, como nós lemos aqui, além daquelas perdas todas que o Jó teve, Satanás então agora disse para Deus: tá bom, ele não te negou não, mas toca nele para você ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face, toca nele. Desafiou Deus de novo. Deus falou: ok, pode tocar nele, mas poupa a vida dele. Irmãos, para tentar ilustrar para os irmãos, o que eu consigo me lembrar, hoje a gente não vê mais, felizmente, graças a Deus, mas antigamente, talvez quem tem a minha idade, um pouco mais, vai se lembrar de algumas pessoas que às vezes saíam pedindo alimento na rua, pessoas leprosas, e aí faltava às vezes um dedo, um nariz, uma orelha, e às vezes estavam bem deformadas essas pessoas. Então o que eu fico imaginando aqui do Jó era alguém, para quem se lembra, alguém com aquele aspecto de feridas no corpo, e aí não só uma localizada, mas várias, porque fala que é da planta do pé até o alto da cabeça, e aquele homem então se raspando, todo cheio de crostas ali, se raspando, sentado na cinza, e aquele tormento daquele homem. E aí, irmãos, chega a mulher de Jó, naquela situação, e fala para ele: você ainda teme a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu fico imaginando uma expressão assim: amaldiçoa a Deus e morre, homem. Como a gente fala normalmente. Irmãos, eu queria falar um pouco dessa mulher. Essa mulher tem uma fala pesada. Na verdade, ela estava dizendo para Jó fazer o que o diabo queria que ele fizesse: amaldiçoar a Deus e morrer. Mas essa mulher também, irmão, ela era esposa do Jó. Se ela era esposa do Jó, ela é a mãe daqueles 10 filhos que morreram. Ela também perdeu as ovelhas, os camelos, os bois, as jumentas. O que o Jó estava passando, ela estava passando também. Talvez agora, o texto não diz, ela não estava com as feridas que Jó tinha, mas todas as demais dores que Jó tinha, elas tinha também. Ela estava com ele. Então ela também já devia estar acabada, destruída, angustiada. Essa mulher não aguentou falar: Jó, quer saber? Amaldiçoa a Deus e morre, Jó. E aí, irmãos, eu queria conversar conosco que somos cônjuges. Essa palavra seguramente não era a melhor palavra que a Já podia dizer para o Jó. Não é? Não era a melhor palavra. Irmãos, como casados, como tantas vezes nós não temos a melhor palavra para o nosso cônjuge. Como tantas vezes a gente dá direções erradas para o nosso cônjuge. Faz isso para lá. Não sei se os irmãos falam assim, né? Mas às vezes sai, né? Não sei. Mas não é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Não é isso que o Senhor quer de nós. Então isso serve para nós casados, serve para os jovens também. Porque quando a gente casou, quando nós nos casamos, possivelmente no nosso casamento, alguém falou, ou nós lemos
nós já éramos cristãos, servos do Senhor. A gente lembrava, por exemplo, do capítulo 5 de Efésios, falando de maridos e esposas. E o versículo 32, se eu não estou enganado, 5:32, diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Está falando lá do marido e da esposa. Marido, esposa, seja submisso. Marido, amai, né? Aquela coisa toda. Cuida da sua esposa como Cristo cuida da igreja. E aí, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, talvez a gente pense, irmãos, erradamente, né? Talvez a gente não pense isso conscientemente, mas inconscientemente, talvez a gente pense que aquela figura de Cristo e a igreja, ela é aplicada só para aquele casal bonito, né? Eu gosto demais de ver, né? Aquele noivo bonitão, vindo ali, né? Para frente, na hora do casamento, aquela noiva linda, né? A gente fala, ó, Cristo e a igreja, né? Irmãos, não é isso que a palavra está dizendo. Ali é muito bonito, é uma figura, sim, né? Eu particularmente tenho tido o privilégio, às vezes, de estar à frente de alguns casamentos. É uma bênção mesmo, é muito bonito. Mas, irmãos, aquilo é só o início da figura. Cristo e a igreja somos marido e esposa na nossa casa, no nosso dia a dia. Quando a gente casa, irmãos, né? Eu não estou visualizando aqui nenhum casal recém-casado aqui. Ah, tá, tem a Júlia e o esposo, né? Guilherme, que eu não estou vendo aqui não, mas sei que eles são talvez o casal mais, estão ali atrás ali, o casal mais jovem talvez, né? Mas então, eu não estou vendo aqui também o Anderson e a Ana Luísa, né? Mas ok. Então, mas quando o casal está novo, irmãos, né? Tem aquele frescor, aquele ardor ali no casal, aquela alegria, né? aquele regozijo, aquele prazer de estar junto, quer fazer tudo junto, né? Vai sair, quer ir junto, né? Vai cozinhar junto, vai limpar a casa, vamos limpar junto, quer fazer tudo junto, aquela harmonia, aquela coisa gostosa, né? Aquele ambiente carinhoso, amoroso, amistoso, gostoso, cheio de oso. Mas, irmãos, quando o tempo vai passando, parece que a gente vai acostumando. Ah, todo dia vê mesmo. Ah, todo dia está lá. Ah, vai estar lá em casa mesmo. E um pouco desse calor, né, desse ambiente gostoso, ele vai se perdendo, irmãos. Vai ficando comum. Ah, tá bom, tá lá. E vai perdendo aquela alegria. Mas, irmãos, não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Olha só, irmãos, Cristo é o noivo, não é isso? Aquela igreja sem mácula é a noiva, não é isso? Irmãos, vocês acham que na eternidade a noiva vai cansar de conhecer o seu noivo? Não, irmãos, ele é inesgotável. E será que o noivo vai se cansar da sua noiva? Também não, irmãos. Também não. Ela é pura, sem mácula, santa, irrepreensível. Então, irmãos, o nosso casamento tipifica isso. Não tipifica apenas o encontro de Cristo e a igreja. Tipifica essa eternidade de Cristo e da igreja. Então, irmãos, nós precisamos orar pelo nosso casamento. Para Deus nos restaurar. Para o Senhor nos ajudar a nos perdoar um ao outro. Costumo dizer para os irmãos que me conhecem que a gente vai, às vezes, construindo paredinha, né? Um tijolo, 2 tijolos, 3 tijolos, 4, 5. De repente tem uma muralha separando o casal. Não é isso que o Senhor propôs para nós, irmãos. E irmãos, para nossa vergonha, se nós estamos com dificuldade no nosso casamento, irmãos, nós estamos com dificuldade com o Senhor. Não existe, a gente fala, não, eu e Deus estamos muito bem, mas lá em casa não está legal. Não, irmãos, não existe, irmãos.
Sabe por quê? O casamento é de Deus, família é de Deus, é propósito de Deus, é coração de Deus, é projeto de Deus, é pensamento de Deus. Então, irmãos, sabe, se a gente está bem com Deus, a gente pode ter luta no casamento, sim, tem, mas temos a graça de Deus no nosso casamento. Então, sabe, irmãos, nós precisamos nos ajudar, nos perdoar, cooperar um com o outro. Com o tempo, aquele relacionamento gostoso vai ficando um relacionamento espinhento. Por que espinhento? Se você passa perto, arranha, né? Não, irmãos, não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para nós. Então, a Já teve uma palavra torta para o Jó. Que o Senhor remova as palavras tortas da nossa boca, irmãos. Sejam esposas, sejam maridos. Que a gente seja o que Deus quer que nós sejamos, instrumento de Deus para abençoar nossa esposa e nosso marido, nossa casa, nossos filhos. Amém, irmãos? Que o Senhor restaure a nossa casa, o Senhor quer restaurar a nossa casa. Amém, irmãos? Queria ler o finalzinho desse capítulo com os irmãos. Versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo, levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Realmente, irmãos, uma tribulação sem tamanho na vida do Jó. Irmãos, sabe essa situação que a gente estava falando, de que o Jó só conseguia ver aqui e não via lá? Eu estava me lembrando da situação do Pedro, irmãos. Quando o Senhor estava para ser crucificado, né, naquela ceia, o Pedro falou para o Senhor que de maneira nenhuma ele negaria o Senhor, ele acompanharia o Senhor onde quer que o Senhor fosse. E o Senhor falou para ele assim, isso está só em Lucas, nos 4 evangelhos só se encontra em Lucas. O Senhor falou para ele assim, Pedro, Satanás obteve permissão para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O Pedro não sabia, irmãos. Pedro achava que ele estava todo poderoso para estar ali com o Senhor, né? Ele achava, eu penso que ele achava isso realmente. Mas ele não sabia que lá nos ares, Satanás obteve permissão para peneirar como trigo. Mas glória a Deus, eu roguei por ti. Irmãos, graças a Deus, nós temos um intercessor junto ao Pai. Graças a Deus, irmãos. O inimigo, assim como contra Jó, seguramente intenta tantas coisas, né? Mas nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém, irmãos? Ele intercede por nós. Ele é o nosso pastor, né? Ele cuida de nós. Irmãos, os capítulos seguintes, o capítulo 3, do capítulo 3, na verdade, até o capítulo 31, nós vamos ver, a gente não vai ver, óbvio, não tem como nós vermos. Mas o Jó, então, quando está ali sentado com seus amigos, depois de 7 dias e 7 noites, o Jó não aguenta mais e começa então a maldizer o dia que ele nasceu, por que ele nasceu, que a sua mãe devia tê-lo abortado, que aquele dia deveria ter sido um dia amaldiçoado, que aquela noite fosse uma noite amaldiçoada. Então ele começa a falar um monte de coisas. O coração do Jó começou a... Até então, o Jó
não tinha pecado contra o Senhor. Não digo que ele tenha pecado, mas ele não aguentou segurar suas palavras. E ali ele pôs para fora tudo que estava dentro do seu coração. A tal ponto que ele já não queria mais viver, ele queria realmente era a morte, ele pedia a morte, ele já não tinha mais esperança, expectativa nenhuma. E aí, ao longo dos capítulos, o Jó e os seus amigos se debatiam, porque os amigos queriam dizer para ele que se ele estava naquela condição porque ele tinha pecado. Ele dizia que não tinha pecado, que Deus estava sendo injusto com ele. E aí foi ali todo um discurso. Do capítulo depois, 32, ao capítulo 38, tem mais uma pessoa lá, que é o Eliú, que veio junto com os amigos de Jó e fala outras coisas, tentando mostrar que, através do sofrimento, Deus trabalha na vida dos justos, falando alguma coisa desse tipo. Mas no capítulo 38, irmãos, então Deus agora começa a falar com Jó. Vamos, só para a gente caminhar para o nosso fechamento, porque realmente não vai dar para a gente detalhar. Jó capítulo 38, versículo 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ele foi fazendo uma série de perguntas para o Jó, perguntando para o Jó, porque o Jó estava achando que ele era mais justo do que Deus. E o Senhor foi arguindo o Jó de um monte de coisas. Até então, irmãos, vamos caminhar. Capítulo 42. Versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, então, o Jó, nesse momento, ele se arrependeu diante de Deus, das suas argumentações, das suas lamentações, da sua justiça própria, né? Ele se arrependeu e reconheceu que só Deus, né? Que só Deus é aquele que nenhum dos planos pode ser frustrado, né? E disse para o Senhor: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Então, irmãos, esse é um ponto importante para a gente meditar, sabe? O sofrimento que Jó passou, as lutas que o Jó enfrentou, as tribulações, as angústias, a depressão, tudo que se passou com Jó, irmãos, na realidade, Deus queria ganhar o coração do Jó. Na realidade, Deus queria levar o Jó para um plano mais elevado. Deus queria operar um conhecimento vivo, muito maior do Senhor na vida do Jó. Onde ele disse: eu te conhecia só de ouvir, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Agora Senhor, eu te vejo claramente, Senhor. Antes era só de ouvir, agora eu contemplo o Senhor. Então, irmãos, precisou que o Jó passasse por esse tratamento de Deus, esse tratamento de choque, né, pesado, duro na sua vida, mas o grande resultado foi: o Jó teve um conhecimento amplo do Senhor, vivo do Senhor. A gente pode lembrar de experiências parecidas, por exemplo, irmãos, como o irmão Beto leu aqui hoje, por exemplo, o versículo 17 de Gênesis, versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão, aos 99 anos, depois de
ouviu do Senhor que ele ia ser pai de uma grande nação, ele tentou pelos seus caminhos, né, suas formas, seus meios, mas aos 99 anos, quando talvez ele já estivesse incapaz, o Senhor falou para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Antes dessa palavra de Deus com Abraão, passaram-se 13 anos sem que Abraão não ouvisse mais o Senhor falar com ele. Mas aí o Senhor disse para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E desse momento em diante, o caminhar de Abraão foi em conformidade com a vontade do Senhor. Outra situação que a gente pode lembrar é do Jacó, irmãos. O Jacó, nós sabemos, né, o nome Jacó é suplantador. Então ele sempre queria suplantar, levar vantagem, ganhar de alguém, aquela coisa toda. Mas houve um momento na vida do Jacó, que está lá em Gênesis, nós não precisamos abrir não, mas está no livro de Gênesis, se não me engano, capítulo 32, se eu não estou enganado. 32, 37. Opa. Bom, não estou localizando aqui não, irmãos, daqui a pouco eu localizo. Mas em que Jacó, então, agora, ele ia encontrar com seu irmão Esaú, e aí aquela passagem lá do Val de Jaboque, onde ele manda a sua família toda atravessar um riacho, né, um ribeiro, e fica só o Jacó, e ali a Bíblia diz que ele teve uma luta com um homem que durou a noite inteira. Deixa eu localizar aqui, irmãos. 32, 22. Então vamos lá, ver lá. Vamos ler aqui. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, falando de Jacó, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhes pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na sua luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Então, naquele dia, irmãos, né, depois de tantas jornadas que Jacó tinha tido, naquele dia, o Jacó teve ali um encontro com o Senhor. E interessante, irmãos, essa passagem, né? A gente pode ler e pensar que o Jacó foi um grande campeão, porque lutou com aquele anjo ali e, por final, ele foi abençoado, né? Mas, na verdade, irmãos, eu penso que Deus queria abençoar Jacó o tempo todo. Jacó estava lutando com Deus. Na verdade, Jacó, na sua ânsia de ser abençoado, ele mesmo estava lutando com Deus, até que ele precisou ser rendido, quando tocou na coxa dele. Então ele perdeu a firmeza das suas pernas, e aí ele pôde ser abençoado. Irmãos, tantas vezes na nossa vida, irmãos, o Senhor permite que nós passemos por alguma dificuldade, por alguma luta, não para nos destruir, não porque Deus tenha prazer em nos ver sofrendo, não, mas é porque Deus quer formar o caráter do seu Filho em nós. Deus quer nos conformar à imagem de Jesus. Deus tem algo muito maior e muito melhor preparado para nós, irmãos. E se nós ficarmos no nosso comodismo, na nossa rotina, né, acomodada,
nós não vamos desfrutar aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, tantas vezes, o Senhor precisa trabalhar conosco, permitir que passemos por dificuldades, mas não para nos ver sofrer, mas para nos abençoar. Esse é o propósito do Senhor. Voltando lá para o livro de Jó, capítulo 42. Versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. O Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheciam, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E aqui eu quero fazer um comentário, irmãos. Os irmãos se lembram da Já, lá atrás? Eu acredito que é a Jaque de novo. De alguma maneira, irmãos, né? Nós lembramos que, no caso de Abraão e Sara, ambos tinham idade avançada, não é verdade? De alguma maneira, ainda que Jó não fosse um jovem, porque ele tinha filhos, né, os filhos que ele perdeu eram filhos maduros, né, então ele não era jovem, mas de alguma maneira, Deus abençoou a semente de Jó, Deus abençoou o ventre da Já, e Deus os abençoou com 10 filhos novamente. Então Deus deu o dobro de tudo que eles tinham, inclusive dos filhos. A gente pensa assim, não, mas eram mais 10. E aí um irmão me ajudou, eu e o Daniel tendo comunhão outro dia, realmente o dobro dos filhos, porque 10 estavam com Jó, mas 10 estavam com o Senhor. Ele era pai de 20 filhos. 10, 14 homens e 6 mulheres, né? Os 20 filhos. Versículo 14. Chamou o nome da primeira, Gemima, o da outra, Késia, e o da terceira, Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Irmãos, eu creio que a maior bênção de Jó, e eu penso que os irmãos concordam comigo, não foi ter o dobro dos seus bens, mais 6 filhos, mais 7 filhos, mais 3 filhas. A grande bênção do Jó foi ter seus olhos abertos pelo Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor abra também os nossos olhos. Amém? Sim, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, fiel, cuidadoso, zeloso para conosco. Nos ajude a confiar no Senhor em todos os momentos da nossa vida, especialmente, Senhor, naqueles momentos difíceis. Nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a confiar, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Senhor,
Quero invocar a bênção do Senhor sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã. Senhor, abençoe a casa de cada irmão, de cada irmã, cada família. Ó Senhor, nos dê realmente, Senhor, ser filhos sábios, Senhor. Senhor, que se prostram aos teus pés, Senhor. Não nos deixe, Senhor, em passar por tribulações, nos tornar pessoas resistentes, amargas, pessoas recalcadas, mas, Senhor, inclina o nosso coração para o Senhor. Retira a nossa dureza, Senhor. Cativa-nos para Ti, Senhor. E cumpra, Senhor, o propósito do Senhor na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a sermos luz nos últimos dias em que vivemos, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus, Pai. Amém.